Você já sentiu o peso da inação, como se uma parte de você estivesse pronta para voar, mas outra aprendesse ao chão? Aquela sensação persistente, quase palpável, de que há algo grandioso à espera de ser iniciado. Um projeto que anseia por sua atenção, um sonho que clama por sua energia, mas uma força invisível, um véu de hesitação o impede de dar o primeiro passo. É uma experiência universal, não é? A promessa de um amanhã mais propício, de um momento perfeito que nunca chega, de uma inspiração que esperamos cair do céu como uma dádiva. O que realmente acontece quando adia aquilo que seu coração sabe que deve fazer? A procrastinação, essa sombra silenciosa, não é simplesmente uma falha de caráter ou preguiça. Ela é, na verdade, uma manifestação complexa de medos, inseguranças e da busca inconsciente por uma perfeição que paralisa. É o eco de histórias antigas sobre não ser bom o suficiente, sobre a vergonha do fracasso ou até mesmo o receio do sucesso e das responsabilidades que ele pode trazer. Imagine-se agora, neste exato momento, a respirar o ar fresco da manhã, enquanto os primeiros raios de sol filtram-se pelas copas das árvores no Jardim da Estrela, em Lisboa. O canto dos pássaros é uma sinfonia suave que embala o despertar da cidade. O orvalho ainda brilha nas folhas e a tranquilidade deste parque urbano oferece um santuário para sua mente. Sinta a relva macia sob seus pés, ou a textura áspera do banco onde talvez se sente. Observe os esquilos ágeis. A vida a mover-se com um propósito simples, sem hesitação. Aqui, neste oásis de serenidade, a urgência do mundo parece atenuar-se, convidando-o a uma introspecção profunda. Quantos projetos, quantas ideias brilhantes jazem adormecidos em seu interior, esperando a hora certa para serem despertados? Quantas vezes a promessa de um depois se transformou no esquecimento total? Naqueles arrependimentos silenciosos que pesam mais do que qualquer fracasso público. O conforto da inação é uma ilusão traiçoeira, uma anestesia momentânea para a ansiedade, mas cujo preço é a dor persistente do potencial não realizado. Pense naqueles momentos em que uma ideia vibrante acende a sua mente, um entusiasmo genuíno o impulsiona. Mas antes mesmo de esboçar o primeiro rascunho, de fazer a primeira chamada, de dar o primeiro clique, a voz da dúvida começa a sussurrar. Não é bom o suficiente. O que os outros vão pensar? É demasiado grande. Não tenho tempo. E, de repente, essa chama diminui, substituída pela inércia familiar. O medo do fracasso é um gigante assustador, mas o medo do sucesso e do novo caminho que ele abrirá pode ser ainda mais sutil e paralisante. Ambas as forças agem como âncoras, segurando seu navio no porto, impedindo-o de navegar pelos mares da sua própria capacidade. Mas, e se lhe dissesse que essas âncoras não são fixas? E se lhe dissesse que você possui o poder de içá-las, de soltar as velas e de se lançar à aventura que a sua alma anseia? A inércia não é um destino, mas uma escolha, muitas vezes inconsciente, que pode ser reavaliada e transformada. Você já parou para questionar quem se beneficia da sua inação? Certamente não é você, nem o mundo que perderá o dom único que você tem a oferecer. A verdadeira viragem começa quando você percebe que a procrastinação não é a sua inimiga a ser combatida com autocrítica, mas um sintoma a ser compreendido com compaixão. Ela é um mensageiro, por vezes distorcido, que tenta comunicar algo sobre as suas inseguranças ou sobre a forma como encara o desafio. Quando a vemos sob esta nova luz, a oportunidade de transformação surge. É como observar as águas do Tejo, tranquilas pela manhã, mas que guardam a memória de inúmeras viagens, de partidas e chegadas, de correntes que moldaram a paisagem. A sua vida,
As suas capacidades também têm essa profundidade e essa capacidade de moldar o seu próprio destino. O que o impede de dar aquele primeiro passo, de plantar a semente da sua intenção? Não é uma ausência de capacidade, mas talvez uma ausência de uma nova perspectiva sobre a ação em si. À medida que o Sol se eleva mais alto no céu, você sente a energia do Jardim da Estrela a intensificar-se, com mais pessoas a começar as suas corridas matinais, a passear com os seus cães. A vida pulsa, em movimento constante. Você decide então caminhar pela cidade, em direção ao coração pulsante de Lisboa. Cada passo seu é um pequeno ato de avanço, uma transição suave da tranquilidade contemplativa para a energia vibrante do dia. Aos poucos, as ruas estreitas do bairro da Baixa se abrem para a grandiosidade da Praça do Comércio. O Largo Terreiro do Paço, com o seu arco triunfal imponente e a estátua equestre de Dom José I, é um espetáculo de movimento e vida. O Rio Tejo, espelhando o céu azul, é um lembrete da fluidez e da força da natureza. Aqui, entre o burburinho das conversas, o tilintar dos elétricos e o vai-vem de turistas e locais, você observa o fluxo incessante da vida cotidiana. Cada pessoa tem a sua própria jornada, o seu próprio propósito, os seus próprios desafios. E ainda assim, a maioria delas está em movimento, agindo, interagindo, construindo o seu dia, o seu caminho. Aqui, neste epicentro de atividade, percebe-se que a inércia não é preguiça. É, como já foi dito, uma complexa tapeçaria de emoções. Medo do julgamento, perfeccionismo, autodúvida e até mesmo um mecanismo de autoproteção. A sua mente, de forma inconsciente, pode estar a tentar protegê-lo de uma possível dor, de um possível fracasso. Mas e se a verdadeira inspiração não viesse vezes antes vezes da ação, mas fosse vezes criada vezes por ela? É um paradoxo, sim, mas um profundamente verdadeiro. A ação gera clareza, a clareza gera confiança e a confiança gera mais ação. É um ciclo virtuoso. O momento perfeito é uma miragem, uma ilusão que nos mantém presos. O momento perfeito é agora, com as suas imperfeições, com as suas incertezas, mas repleto de potencial. Observe as pessoas que passam pela Praça do Comércio. Veja o vendedor de castanhas, o músico de rua, o guia turístico. Nenhum deles esperou pelo momento perfeito para começar. Eles simplesmente vezes começaram. E no processo, encontraram o seu ritmo, desenvolveram as suas habilidades, adaptaram-se aos desafios. O que os diferencia de quem hesita? Não é uma ausência de medo, mas a vontade de agir vezes apesar vezes do medo. A ação é o antídoto mais potente para a ansiedade e a inércia. É o que permite que a energia estagnada flua novamente. A sua mente pode estar a dizer-lhe que precisa de um plano perfeito de todas as respostas antes de começar. Mas a verdade é que as respostas, o plano, a clareza, revelam-se no vezes caminho, não antes dele. Considere a ideia de que a sua inércia é, na verdade, uma tentativa de poupar energia, de evitar o desconforto inicial que a novidade e o desafio trazem. Mas a energia que poupa ao não agir é muitas vezes menos do que a energia que gasta em preocupação, culpa e arrependimento. É uma troca desfavorável. E se em vez disso você investisse essa energia na ação por menor que fosse? Imagine o rio Tejo. Ele não pergunta se o seu caudal é suficiente para chegar ao oceano, ele simplesmente flui. Cada gota, cada corrente, contribui para o movimento contínuo. Assim também deve ser a sua jornada. Não precisa de ser uma inundação de esforços. Um fluxo constante e intencional já é o suficiente. Aprenda a desmistificar a ação. Ela não precisa de ser grandiosa no início. Pelo contrário, quanto menor e mais gerenciável for o seu primeiro passo, mais fácil será para a sua mente aceitar.
lo e para o seu corpo iniciá-lo. Quebre o seu objetivo em fragmentos tão minúsculos que seja impossível falhar em dar o primeiro deles. Quero escrever um livro pode ser paralisante, mas quero abrir o documento no computador e escrever o título é uma ação mínima, quase trivial, que rompe a barreira da inércia. Essa microação é o seu bilhete para o movimento, o seu pequeno ritual de comprometimento. E, de repente, sem que perceba, uma frase surge, depois outra, e o ímpeto começa a construir-se. À medida que o dia avança e a Praça do Comércio continua o seu ritmo vibrante, você sente um chamado para um tipo diferente de movimento, um mais focado e intencional. A energia externa começa a guiar a sua atenção para a necessidade de um espaço de reflexão mais profundo. Você caminha pelas ruas movimentadas de Lisboa, agora com um senso de propósito renovado, e encontra o caminho para a Biblioteca Nacional de Portugal. O imponente edifício convida ao silêncio e à contemplação. Ao atravessar as portas, o barulho da cidade desvanece-se, substituído pelo sussurro do conhecimento e pelo cheiro reconfortante de livros antigos. Aqui, entre estantes que se elevam até o teto, repletas de volumes de histórias e sabedoria, o ambiente é de profunda reverência pelo pensamento e pela aprendizagem. Este é o lugar perfeito para desvendar os próximos passos práticos e as reflexões que o levarão à mudança interna. Neste santuário do saber, você percebe que a mudança começa com a autoconsciência. Qual é a verdadeira causa da sua procrastinação em relação a esse projeto específico? É o medo de não saber por onde começar? A preocupação com a crítica? A simples falta de interesse inicial? A crença de que você não é capaz? Ao identificar o gatilho, você desarma o seu poder. É como acender uma luz num quarto escuro. Os monstros que pareciam gigantes diminuem ao serem revelados. Comece por se fazer perguntas honestas, sem julgamento. O que eu estou a evitar sentir ao adiar isso? Qual é o pior cenário possível se eu falhar? E qual é o melhor cenário se eu tentar, mesmo que imperfeitamente? As respostas trarão clareza, e com a clareza vem o poder de escolha. O primeiro passo prático é o compromisso. Não um compromisso grandioso e esmagador com o resultado final, mas um compromisso simples e compassivo consigo mesmo, com vezes processo. Comprometa-se a dar apenas um pequeno passo, um que não exija muito tempo ou energia, um que seja fácil de iniciar. Abra o documento. Prepare os materiais. Envie aquele e-mail. Pense nele como uma promessa sagrada a si mesmo, uma que você pode e vai cumprir. Essa pequena vitória, por menor que seja, começa a reescrever o seu script interno, de eu sou alguém que adia para eu sou alguém que age. A seguir, experimente o poder do bloqueio de tempo. Não precisa de ser uma maratona de horas. Dedique 15, 20 ou 30 minutos ininterruptos, focados exclusivamente na tarefa que tem adiado. Livre-se de todas as distrações. Desligue as notificações. Avise as pessoas à sua volta que estará indisponível. Durante esse curto período, o seu único objetivo é a ação, não a perfeição. Apenas vezes faça. O que muitas pessoas descobrem é que, uma vez iniciada a tarefa, a resistência inicial diminui e, muitas vezes, elas se veem continuando além do tempo alocado. A inércia inicial é a barreira mais difícil. Uma vez superada, o impulso leva-o adiante. E se parar após o tempo definido, tudo bem. Você cumpriu o seu compromisso. Você venceu. Neste processo, a autocompaixão é a sua maior aliada. Haverá dias em que a procrastinação retornará, em que a voz da dúvida será mais alta. Não se critique, não se castigue. Pelo contrário, observe a recaída sem julgamento, como um observador curioso. O que a trouxe de volta?
Que lição pode aprender com isso? Perdoe-se e, no momento seguinte, escolha agir novamente, por menor que seja a ação. Cada pequeno passo, cada pequeno recomeço é uma reafirmação da sua capacidade de resiliência e da sua intenção de crescer. A perfeição não é o objetivo, o progresso é. Lembre-se de que a sua capacidade não é definida pelas suas ações passadas, mas pelo seu potencial presente e futuro. Você possui uma reserva inesgotável de força interior, criatividade e determinação. Ela não desapareceu, talvez apenas tenha ficado adormecida, à espera de ser despertada. A voz da dúvida é apenas um eco de velhas histórias, não a sua verdade intrínseca. A sua verdade é a de um ser capaz, inovador, resiliente. Neste ambiente de saber, cercado por séculos de conhecimento humano, percebe que a verdadeira sabedoria reside em aplicar o que se aprende, em transformar o pensamento em ação. A disciplina não é uma prisão, mas uma liberdade. A liberdade de ser quem você realmente é, de manifestar o seu potencial. A sua autoconfiança não é algo que você nasce com ou sem, é algo que você constrói, tijolo a tijolo, com cada ação que você toma, com cada desafio que você supera, por menor que seja. A competência vem da prática, e a prática começa com o vezes início. Não espere sentir-se confiante para agir. Haja para se sentir confiante. É um ciclo poderoso e autorreforçador. Sinta a presença dos pensadores, dos poetas, dos visionários que preencheram os corredores desta biblioteca com as suas ideias. Eles não esperaram pela perfeição. Eles criaram, expressaram, partilharam. E assim também você pode fazer. A sua voz, a sua ideia, o seu projeto são igualmente válidos e necessários. E se a sua capacidade de criar, de inovar, de transformar já estivesse plenamente presente em você, esperando apenas ser despertada, o que aconteceria se você encarasse cada mini vitória como um trampolim para a próxima, em vez de um ponto final? Imagine que cada um desses livros à sua volta contém uma história que, em algum momento, existiu apenas como uma ideia na mente de um autor. Foi preciso um primeiro passo, uma frase, um esboço, uma pesquisa, para que essa ideia tomasse forma e, eventualmente, se transformasse em um volume completo. O mesmo princípio se aplica a você. Não subestime o poder do pequeno. É no acúmulo de pequenas ações consistentes que os grandes resultados se manifestam. A água que esculpe a rocha não o faz pela força de um único golpe, mas pela persistência de gotas incessantes. Sua mente é um jardim. A procrastinação são as ervas daninhas que sufocam as flores do seu potencial. A ação intencional, mesmo que pequena, é a ferramenta que você usa para as arrancar, para preparar o solo e para plantar as sementes que realmente deseja ver florescer. Cada vez que você escolhe a ação em vez da inércia, você está a regar essas sementes, a fortalecer as suas raízes, a permitir que elas cresçam e se estendam em direção à luz. Não é uma luta contra a inação, mas uma escolha consciente pela criação, pelo fluxo, pela manifestação. Qual seria a sua vida se vivesse alinhado com essa força interior, em vez de se submeter às hesitações superficiais? A vida que você deseja, os projetos que anseia realizar, as contribuições que deseja fazer, tudo isso está ao seu alcance. A chave está em ativar a sua capacidade inata de agir, de persistir e de se adaptar. Acredite na sua resiliência, na sua inteligência, na sua capacidade de encontrar soluções. Você é um ser de imenso potencial e a sua jornada é uma oportunidade constante de desvendá-lo.
Não se compare com os outros. A sua trajetória é única, os seus desafios são seus e as suas vitórias serão igualmente suas. Ao deixar a Biblioteca Nacional, as suas mãos podem estar vazias de livros, mas a sua mente está repleta de novos insights e um senso de propósito renovado. O silêncio meditativo da biblioteca transmutou-se numa clareza de intenção. Você caminha novamente pelas ruas de Lisboa, mas agora a cidade parece diferente. Os sons, as cores, o movimento, tudo adquire um novo significado. O burburinho que antes parecia caótico, agora é a sinfonia da vida que espera pela sua participação ativa. A jornada que acabamos de percorrer juntos, do sereno Jardim da Estrela à efervescente Praça do Comércio e, finalmente, à sábia Biblioteca Nacional, é um reflexo da jornada interna que você está a empreender. É uma viagem da introspecção para a clareza, da hesitação para a ação. A superação da procrastinação e da inércia não é um evento único, mas uma prática contínua, uma escolha consciente que se renova a cada momento. Haverá dias em que a velha voz sussurrará, em que a inércia tentará seduzi-lo novamente. Mas agora você possui as ferramentas, as perspectivas e a autocompaixão para reconhecer esses padrões e fazer uma escolha diferente. Lembre-se de que a disciplina não é um fardo, mas a ponte que liga os seus sonhos à sua realidade. É a constância em pequenos atos que forja o caminho para grandes realizações. Não se trata de uma força de vontade titânica, mas de uma série de pequenos sim para si mesmo, para o seu potencial, para a vida que você merece criar. Cada vez que você inicia um pequeno passo, por mais insignificante que pareça, você está a fortalecer um músculo interno de autoconfiança e capacidade. E esse músculo, com o tempo, torna-se tão forte que a inércia não terá mais poder sobre você. A manifestação do seu potencial inexplorado não é um destino distante, mas uma série de passos presentes, escolhidos com intenção. O mundo está à espera da sua contribuição única, dos projetos que só você pode realizar, das ideias que só você pode trazer à luz. Não se prive, nem prive o mundo da sua essência e do seu talento. A sua jornada é única e cada passo que você dá em direção ao seu potencial é um ato de coragem, de amor próprio e de serviço ao mundo. Você é o mestre da sua própria narrativa. A caneta está em suas mãos. Não há necessidade de esperar pelo cenário perfeito, pelo clima ideal ou pela musa inspiradora. A inspiração nasce da ação. A clareza surge no movimento. A força reside na sua decisão de começar. Comece agora. Dê aquele pequeno passo, o mais ínfimo, mas o mais significativo de todos, porque ele é o que quebra a barreira da inação. Sinta o ímpeto crescente, a alegria da realização, a satisfação de viver alinhado com o seu verdadeiro eu. O caminho não será sempre fácil, mas será sempre recompensador. Pois a verdadeira recompensa não está apenas no resultado final, mas na pessoa em que você se torna ao longo do percurso. Sinta-se envolvido por uma energia renovada, uma certeza tranquila de que você possui tudo o que precisa para avançar. O sol já se inclina no céu, lançando sombras longas sobre a Praça do Comércio, mas a luz que agora brilha dentro de você é inextinguível. Esta não é uma despedida, mas um convite à continuidade, à persistência, à celebração de cada pequeno progresso. A vida é uma jornada contínua de autodescoberta e criação. Vá em frente, com confiança e propósito. O seu potencial está à espera de ser manifestado. É hora de desdobrar as suas asas e voar. O futuro é seu para moldar um passo intencional de cada vez. O futuro é seu para moldar um passo intencional de cada vez. A brisa do Tejo, que antes trazia consigo um murmúrio de indecisão, agora parecia cantar uma melodia de possibilidades.
O sol, já numa inclinação dramática, tingia o céu de laranja e púrpura sobre o estuário, projetando sombras alongadas das estátuas equestres e dos edifícios pombalinos da Praça do Comércio. Cada reflexo na água dourada era um lembrete vívido da luz que, momentos antes, havia reacendido dentro de si. Não era uma exaltação febril, mas uma calma e profunda certeza, uma serenidade que se aninhava no âmago do seu ser. O convite à continuidade ecoava, não como uma imposição, mas como uma verdade intrínseca, uma chamada irresistível para desdobrar as asas e voar, não em direção a um destino fixo, mas numa espiral ascendente de autodescoberta e criação. Você começou a caminhar novamente, não mais com a antiga hesitação que o levara a arrastar os pés por becos estreitos e incertos, mas com um propósito renovado a guiar cada passo. Deixando para trás a imponência da Praça do Comércio, atravessou o arco da Rua Augusta, uma passagem simbólica para uma nova perspectiva. A agitação da Rua Augusta, com os seus artistas de rua, lojas movimentadas e o cheiro a castanhas assadas, misturado com o aroma do café recém-tirado, já não o sobrecarregava. Em vez disso, via-a como uma tapeçaria vibrante de vida, cada fio uma história, cada som uma nota na sinfonia da existência. Era como se a própria cidade estivesse a conspirar a seu favor, oferecendo cenários e personagens para sua nova narrativa. Este ambiente, outrora percebido como ruído dispersivo, agora servia de palco para sua renovada energia, um testemunho silencioso de que a transformação, mesmo que interna, ressoa com o mundo exterior. A chave, percebeu, não estava em mudar o mundo à sua volta, mas em mudar a lente através da qual o observava. A perspectiva, essa alquimia silenciosa da mente, tinha o poder de transmutar o banal em extraordinário, o desafio em oportunidade. Cada vitrine, cada fachada antiga de azulejos, cada conversa apressada de transeuntes, passou a ser um elemento a ser observado, compreendido e integrado sem julgamento, apenas com a curiosidade do explorador que acaba de descobrir um novo continente. A sensação de estar em casa, mesmo no meio da multidão, aprofundava-se, pois a verdadeira casa, afinal, estava a ser construída dentro de si, tijolo por tijolo de intenção e presença. Continuou seu percurso, deixando a Baixa Pombalina para trás, e sentiu-se puxado para as encostas que levam aos bairros mais altos e antigos de Lisboa. A inclinação das ruas, que antes parecia um obstáculo cansativo, agora era um desafio bem-vindo, uma metáfora física para os picos e vales da vida. Subir exigia esforço, sim, mas a cada passo o horizonte alargava-se, as vistas tornavam-se mais amplas, as nuances da cidade revelavam-se com uma clareza deslumbrante. Chegou a um dos miradouros, talvez o de São Pedro de Alcântara, de onde a vista sobre o Castelo de São Jorge e as colinas coroadas de Casário se estendia infinitamente sob o céu que escurecia. Ali, a vastidão da cidade parecia refletir a imensidão do seu próprio potencial, um território ainda por explorar, mas agora acessível, convidando à aventura. Sentado num banco de jardim, com o panorama de Lisboa estendido à sua frente como um tapete cintilante, sentiu a totalidade da jornada que o trouxera até ali. Cada decisão, cada adiamento, cada momento de insight, cada passo em falso e cada vitória havia sido um fragmento essencial na tapeçaria da sua existência. A procrastinação não era um defeito de caráter, mas um padrão, um hábito que podia ser desaprendido. A inércia não era uma prisão, mas um estado de ser que podia ser transmutado pela escolha consciente e intencional.
E o medo, o velho e persistente medo do desconhecido ou do fracasso, era apenas um véu translúcido que obscurecia a sua visão, facilmente dissipado pela luz da verdade interior. Você não estava a tentar ser uma pessoa diferente, mas sim a permitir que a sua verdadeira essência emergisse. Era um processo de despojamento, de remover as camadas de expectativas externas, de medos autoimpostos, de crenças limitadoras, para revelar o núcleo luminoso que sempre existiu. Este núcleo era pura potência, criatividade sem limites, resiliência inabalável e uma capacidade inata de amar e contribuir. A autenticidade, percebeu, era o seu maior poder, a fonte inesgotável de energia que o impulsionaria para a frente. Não era preciso buscar a validação externa, pois a sua validação mais profunda estava na honestidade consigo mesmo, na coerência entre os seus valores e as suas ações. A noite caía lentamente e as luzes da cidade começavam a acender-se, pontilhando a escuridão como estrelas caídas sobre a terra. Cada ponto de luz, uma casa, uma rua, uma vida, lembrava-o da interconexão de tudo. A sua jornada individual não era um isolamento, mas uma peça de um quebra-cabeças maior, um contributo para a tapeçaria coletiva da humanidade. O impacto das suas ações, mesmo as mais pequenas, reverberaria muito além do seu próprio círculo, como as ondulações na água que se expandem a partir de uma única gota. Não subestime nunca o poder da sua presença, da sua energia, da sua intenção no mundo. Você não está sozinho nesta jornada. Faz parte de uma comunidade global de buscadores, de criadores, de sonhadores que se atrevem a moldar a sua realidade. A quietude do miradouro, o som distante das gaivotas e o murmúrio da cidade lá embaixo convidavam a uma reflexão mais profunda sobre a persistência. A água que esculpe a rocha não o faz por força bruta, mas pela constância. E a constância, percebeu, não era uma exibição de força hercúlea, mas uma série de pequenos sim repetidos. Um sim para levantar-se da cama quando a preguiça sussurra. Um sim para iniciar aquela tarefa, mesmo que pareça insignificante. Um sim para perdoar-se por um deslize e recomeçar. Estes sims acumulavam-se, construindo uma ponte robusta entre onde você está e onde deseja estar. Não eram atos heróicos, mas atos de pura e simples autodisciplina amorosa. A disciplina, outrora vista como uma camisa de força, revelava-se agora como a liberdade de viver alinhado com os seus valores mais profundos. Era a estrutura que permitia a sua criatividade florescer, o recipiente que continha a sua energia vital. Sem ela, a sua mente seria como um rio sem margens, as suas ideias dispersas, o seu potencial diluído. Mas com a disciplina, os seus esforços convergiam, os seus sonhos ganhavam forma, a sua visão manifestava-se. Era a escolha de priorizar o que realmente importa, de investir no seu futuro, de honrar as promessas que fazia a si mesmo. E a cada escolha consciente, o músculo da sua autoconfiança fortalecia-se, tornando-o mais resistente às futuras tentações da inércia. Levantou-se do banco, sentindo seus pés mais firmes no chão, a sua postura mais ereta. A descida pelas ruas labirínticas da Alfama, com os seus becos estreitos e escadarias íngremes, parecia agora uma aventura, não um desafio. A cada curva, a cada esquina, surgiam novas descobertas. Um restaurante acolhedor com aroma a sardinhas assadas, uma varanda decorada com vasos de flores vibrantes, o som melancólico de um fado a flutuar de uma casa antiga. Estes eram os tesouros escondidos que a vida oferecia àqueles que se atreviam a explorar, que não temiam desviar-se do caminho principal, que abraçavam o processo da descoberta.
A vida, como a Alfama, era complexa e multifacetada, cheia de encantos e desafios. Não existia um mapa perfeito, um guia definitivo para cada passo. A beleza estava na navegação, na adaptação, na confiança de que, mesmo sem saber o destino exato, cada passo o levaria para mais perto de si mesmo. As surpresas, as reviravoltas inesperadas, as portas que se abriam e as que se fechavam, tudo fazia parte da trama. A sua mente, antes preocupada em controlar cada detalhe, agora encontrava serenidade na aceitação do fluxo, na confiança de que o universo, em toda a sua sabedoria, estava a desenrolar a sua história de uma forma que superava a sua compreensão limitada. Acreditava agora, mais do que nunca, que a inspiração não era um raio que atingia os privilegiados, mas uma corrente que fluía para aqueles que se atreviam a conectar-se à fonte da ação. A inspiração não esperava pelo momento perfeito. Ela vezes nascia, vezes do movimento, da tentativa, do engajamento. Era como um rio que, ao começar a correr, gera a sua própria energia, a sua própria melodia. A clareza não era um presente dado àqueles que meditavam em estase. Ela surgia na interação com o mundo, na experimentação, na reflexão sobre os resultados. O pensamento abstrato era apenas o início. A verdadeira compreensão vinha da aplicação, da materialização das ideias no reino do concreto. Você era o artesão da sua própria existência, e cada pequeno passo intencional era um golpe do cinzel, moldando a pedra bruta em uma obra de arte. As imperfeições não eram falhas, mas texturas, marcas do processo de criação, testemunhos da sua humanidade. A perfeição não era o objetivo. O crescimento, a aprendizagem, a evolução contínua, esses eram os verdadeiros prêmios. A jornada não tinha um ponto final, mas sim uma série infinita de horizontes, cada um convidando a uma nova exploração, a uma nova expansão da sua consciência. Ao passar por uma casa de fado, as notas melancólicas de uma guitarra portuguesa alcançaram os seus ouvidos, carregadas de emoção e história. O fado, com a sua saudade e a sua paixão, era uma expressão da alma, um lembrete de que a vida era feita de luz e sombra, de alegria e dor, de perdas e renascimentos. Abraçar todas essas nuances era a verdadeira riqueza da experiência humana. Não se tratava de eliminar a tristeza ou a frustração, mas de reconhecê-las como parte integrante do todo, sem deixar que o prendessem no seu abraço paralisante. A melancolia do fado podia ser bela, mas não podia ditar o ritmo da sua jornada. A sua canção agora era de determinação e esperança. Subiu mais uma rua íngreme e, ao virar uma esquina inesperada, deparou-se com uma pequena praça escondida, iluminada apenas por uma lanterna amarela antiga. Ali, em silêncio, sentou-se num banco de pedra e tirou um pequeno caderno do bolso. Era um caderno que o acompanhava há muito tempo, mas que muitas vezes permanecia intocado, à espera de um momento perfeito para ser preenchido. Agora, sem hesitação, abriu-o e começou a escrever. Não se preocupou com a caligrafia, nem com a correção gramatical, nem com a grandiosidade das palavras. Apenas deixou que as ideias fluíssem. As reflexões do dia, os insights, os planos nascentes, as gratidões silenciosas. Este ato simples de escrever, de materializar os pensamentos em palavras tangíveis, era ele próprio um pequeno passo intencional. Era uma forma de ancorar a clareza que encontrara, de solidificar as promessas que fizera a si mesmo. Era um diálogo íntimo, um compromisso visível. Percebeu que muitas vezes a procrastinação surgia não por falta de vontade, mas por falta de clareza sobre o próximo passo. Ao desmistificar a ação em algo tão simples como escrever 3 linhas, o monstro da inércia recuava. Era a arte de dividir o elefante em pequenas mordidas, de transformar a montanha num caminho de pedrinhas.
O caderno tornou-se o seu confidente, o seu mapa de bordo, o registro da sua evolução. Nele podia planear, sonhar, desabafar, celebrar, podia ver o progresso, mesmo quando a sua mente tentava convencer, do contrário. Podia reavaliar, ajustar o curso, aprender com os erros e os sucessos. Era um espelho da sua mente, um reflexo do jardim que estava a cultivar. Cada frase escrita era uma semente plantada, cada parágrafo um canteiro preparado. O ato de registrar os seus pensamentos transformou-se num ritual de intenção, um testemunho da sua dedicação ao seu próprio crescimento. Ao longo das semanas que se seguiram, a cidade de Lisboa continuou a ser a sua companheira e a sua musa. Cada canto revelava novas metáforas, novos estímulos para a sua jornada interior. No Mosteiro dos Jerônimos, admirou a grandiosidade e a perseverança dos que construíram tal obra, um testemunho do que a visão e a dedicação podem alcançar ao longo de gerações. As colunas esculpidas, os detalhes minuciosos, eram como os pequenos passos repetidos, cada um insignificante por si só, mas juntos formando um todo magnífico e intemporal. No padrão dos descobrimentos, refletiu sobre a coragem dos navegadores que se lançaram ao desconhecido, movidos por uma visão, por um desejo de ir além dos limites conhecidos. A sua jornada pessoal, afinal, era também uma viagem de descoberta, de mapear novos territórios da sua alma e do seu potencial. A Torre de Belém, altiva e resiliente à beira-tejo, lembrou-o da importância de ter uma fundação sólida, de se proteger das tempestades da vida. A sua resiliência interior, construída através da autoconsciência e da ação intencional, era a sua própria fortaleza, inabalável perante as adversidades. A cada vez que enfrentava um desafio com uma nova perspectiva, com uma atitude de aprendizagem e crescimento, estava a fortalecer as muralhas da sua própria mente, a protegê-la das incursões do desânimo e da dúvida. O cheiro doce dos pastéis de nata numa pastelaria em Belém, quentinhos e polvilhados com canela, trouxe uma simplicidade e um prazer quase infantil. Eram momentos de celebração, de desfrutar das pequenas recompensas da vida, de saborear o presente. A jornada não era apenas sobre esforço e conquista, mas também sobre a alegria de estar vivo, de apreciar a beleza e a doçura que o mundo oferecia. Não era preciso esperar por grandes vitórias para se permitir a celebração. Cada pequeno passo concluído, cada insight alcançado, cada momento de presença era digno de reconhecimento. A vida tornou-se uma dança, um ritmo entre a ação e a contemplação. Havia momentos para o esforço focado, para o trabalho árduo e a criação. E havia momentos para o descanso, para a recarga, para simplesmente vezes ser. Descobriu que o descanso não era uma falha ou uma indulgência, mas uma parte essencial do processo criativo, tão vital quanto a própria ação. Era no silêncio do repouso que as ideias se consolidavam, que a energia se restaurava, que a alma se realinhava. Era na pausa que o crescimento silencioso ocorria, como a semente que germina secretamente sob a terra antes de desabrochar. A sua prática de meditação, que antes se sentia como uma obrigação, agora tornara-se um refúgio, um santuário interno. Nesses momentos de quietude, observava os pensamentos a surgir e a desaparecer, como nuvens no céu. Não se apegava a eles, nem os rejeitava. Apenas observava, e nessa observação desprendida encontrava a fonte da sua verdadeira força. A capacidade de escolher como responder, de não ser refém das flutuações da mente. A cada sessão, sentia-se mais conectado à sua essência, mais enraizado na paz que transcende o burburinho do mundo. O seu dia a dia transformou-se numa série de escolhas conscientes.
Levantava-se com intenção, em vez de se arrastar para fora da cama. Preparava o pequeno almoço com atenção plena, saboreando cada pedaço, em vez de o engolir apressadamente. Enfrentava as tarefas do trabalho com um foco renovado, dividindo-as em passos geríveis e celebrando cada conclusão. O telefone e as redes sociais, antes distrações constantes, agora eram ferramentas usadas com propósito e não mestres que ditavam a sua atenção. Estabelecia limites claros. Protegia o seu tempo e a sua energia, honrando seu compromisso consigo mesmo e com os seus objetivos. Houve dias em que a velha voz sussurrava, em que a inércia tentava seduzi-lo novamente com a promessa do conforto e da passividade. Nesses momentos, em vez de se julgar ou se repreender, aplicava a autocompaixão. Reconhecia a voz como um velho padrão, uma parte de si que buscava segurança, e a tratava com gentileza. Está tudo bem, dizia a si mesmo. Eu te vejo, eu te ouço, mas hoje eu escolho diferente. E então dava um pequeno passo, por mais ínfimo que fosse, para quebrar o ciclo. Era a dança infinita entre o reconhecimento e a escolha, entre o que vezes era vezes e o que vezes queria ser. Começou a perceber que a verdadeira recompensa da sua jornada não era apenas a conclusão dos projetos, os objetivos alcançados ou o reconhecimento externo. A verdadeira recompensa era a pessoa em quem se estava a tornar ao longo do percurso. Era a resiliência que desenvolvia, a inteligência que aprimorava, a capacidade de amar e de perdoar-se, a profunda sensação de estar alinhado com o seu propósito. A alegria não estava apenas no destino, mas em cada passo do caminho, em cada desafio superado, em cada momento de clareza e conexão. Era a alegria de viver plenamente, de se entregar à experiência humana em toda a sua riqueza e complexidade. A sua relação com os outros também se aprofundou. Ao invés de se comparar ou de buscar aprovação, passou a interagir a partir de um lugar de autenticidade e vulnerabilidade. Compartilhava as suas aspirações, os seus medos, as suas aprendizagens, e isso criava conexões mais genuínas e significativas. Descobriu que, ao se permitir ser imperfeito, inspirava outros a fazer o mesmo. A sua jornada, que começara como um processo solitário de autodescoberta, expandia-se agora para incluir a riqueza das relações humanas, a troca de experiências, o apoio mútuo, a celebração conjunta das vitórias. Lisboa, com as suas 7 colinas e os seus 1000 encantos, continuava a desdobrar-se diante dos seus olhos, revelando novas camadas de beleza e significado. Cada viagem de elétrico pelas ruas estreitas, cada café tomado na esplanada, cada pôr do sol sobre o Tejo era uma lição, uma inspiração. A cidade era um espelho da vida, antiga e moderna, agitada e serena, complexa e maravilhosamente simples em sua essência. E você, como a cidade, era uma mistura única de história e potencial, de experiência e sonhos. A sua mente, que antes parecia um terreno baldio invadido por ervas daninhas, era agora um jardim florido, cuidadosamente, cultivado pela ação intencional. As sementes que plantara, de clareza, de propósito, de resiliência, cresciam vigorosas, as suas raízes estendendo-se profundamente no solo fértil da sua consciência. As flores do seu potencial desabrochavam em cores vibrantes, exalando um perfume que atraía mais oportunidades, mais crescimento, mais beleza para sua vida. Era um ciclo contínuo de plantio, cultivo e colheita, um testemunho vivo do poder da sua escolha. Você compreendeu que a vida não era um ensaio, mas a performance em si. Não havia um momento futuro em que finalmente estaria pronto, em que todas as peças se encaixariam magicamente. O momento era agora, sempre agora.
A perfeição era uma ilusão, o progresso, a realidade. E a alegria estava em abraçar a jornada com todas as suas nuances, em amar o processo tanto quanto o resultado, em confiar na sua capacidade inata de criar e de crescer. A caneta, que no início parecia uma ferramenta pesada para escrever uma história desconhecida, tornara-se agora uma extensão natural da sua mão, um instrumento fluido para a sua expressão mais autêntica. Acreditar em si mesmo não era uma vaidade, mas uma necessidade fundamental. Era a fundação sobre a qual construía a sua realidade. Ao reconhecer e honrar o seu próprio valor, as suas habilidades, a sua sabedoria inata, abria as portas para um fluxo ilimitado de possibilidades. A dúvida e o medo eram meros convidados indesejados que batiam à porta. Você não era obrigado a deixá-los entrar e ficar. Podia simplesmente reconhecer a sua presença e escolher, conscientemente, voltar a sua atenção para a luz, para a confiança, para o seu propósito. O sol de Lisboa, que o acompanhara desde o início desta jornada transformadora, começava agora a desenhar os seus arcos dourados no céu de uma nova manhã. Uma nova manhã, não apenas no calendário, mas dentro de si. A luz que agora brilhava inextinguível e constante era a sua própria essência manifestada. A prova viva de que o potencial não era uma promessa vazia, mas uma realidade que esperava ser desvendada. O convite à continuidade não era mais um sussurro, mas um canto poderoso. Uma celebração de cada pequeno progresso, de cada insight, de cada momento de coragem. A vida, essa jornada contínua de autodescoberta e criação, estendia-se à sua frente, infinita em possibilidades. Vá em frente com confiança e propósito. O seu potencial não está à espera de ser manifestado, ele vezes está a ser manifestado a cada passo intencional que você dá. Desdobre as suas asas e voe, não para um ponto final, mas para a vastidão sem limites do seu próprio ser, moldando o futuro, um passo intencional de cada vez. A canção da sua alma ressoa agora com a sinfonia da cidade, uma harmonia perfeita de intenção e existência. O horizonte é apenas o início. E você, o mestre desta narrativa, tem a liberdade de escrever os capítulos que se seguem, com cada nova palavra a manifestar a vida que sempre desejou. Este é o seu momento, este é o seu poder. Este é o seu voo e é apenas o começo. A experiência de viver em total alinhamento com a sua força interior revelava-se a cada instante, não como um pico isolado de êxtase, mas como um estado de ser contínuo e fluido. Era a sensação de que cada célula do seu corpo, cada pensamento na sua mente, cada emoção no seu coração estava em perfeita sintonia com a sua essência mais verdadeira. A vida deixara de ser uma luta contra as marés e tornara-se uma dança graciosa com elas, utilizando a sua energia para o impulsionar para a frente. Não havia mais a necessidade de forçar, de empurrar, de resistir. Em vez disso, havia uma entrega confiante ao fluxo da existência, uma aceitação de que cada desafio era uma oportunidade disfarçada, cada revés uma lição valiosa. O universo não estava a conspirar contra si, mas sim a seu favor, oferecendo-lhe as ferramentas e as circunstâncias exatas de que precisava para crescer e florescer. Esta nova perspectiva transformou a sua percepção do tempo. Deixou de ver o tempo como um recurso escasso, que precisava ser gerido e controlado de forma implacável. Em vez disso, o tempo tornou-se um aliado, um espaço generoso onde as suas intenções podiam florescer e as suas criações podiam amadurecer. A pressa e a ansiedade deram lugar a uma paciência ativa,
a uma confiança no ritmo natural das coisas. Sabia que as grandes realizações não aconteciam da noite para o dia, mas eram o resultado de um cultivo constante e paciente. Assim como a árvore não pode ser forçada a crescer mais rápido, a sua própria evolução desdobrava-se ao seu próprio ritmo, e esse ritmo era perfeito. A criatividade, antes uma musa elusiva que visitava esporadicamente, tornou-se agora uma corrente constante na sua vida. Deixou de esperar por flashes de inspiração grandiosos e começou a cultivar a curiosidade e a experimentação em cada momento. Viu que a criatividade não era exclusiva dos artistas, mas uma capacidade inerente a todos os seres humanos, manifestando-se em todas as áreas da vida. Na forma como resolvia um problema no trabalho, na maneira como preparava uma refeição, na abordagem que dava a uma conversa difícil ou na organização do seu espaço pessoal. Cada ato consciente era um ato criativo, moldando a realidade à sua volta com a energia da sua intenção. A prática da gratidão, que antes parecia um clichê, enraizou-se profundamente no seu coração. Começou a ver a abundância em cada detalhe. Desde o simples prazer de uma chávena de café quente até a complexidade do ecossistema de Lisboa. A gratidão não era uma emoção superficial, mas uma atitude profunda de apreciação que abria o seu coração para receber ainda mais. Quanto mais agradecia, mais o universo parecia oferecer motivos para ser grato. Era um ciclo virtuoso. Um amplificador de positividade que transformava sua experiência de vida em algo cada vez mais rico e significativo. O conceito de serviço ao mundo, que antes parecia uma responsabilidade esmagadora, tornou-se agora uma expressão natural do seu próprio florescimento. Compreendeu que, ao se tornar a sua melhor versão, ao manifestar o seu potencial único, já estava a servir o mundo. A sua luz interior, quando totalmente acesa, iluminava o caminho para outros, inspirando-os a encontrar a sua própria luz. A sua contribuição não precisava ser grandiosa ou pública. Podia ser um ato de bondade anônimo, uma palavra de encorajamento, a partilha de uma ideia, a criação de algo belo. Cada pequena ação, enraizada na autenticidade e na intenção, tinha um impacto que transcendia a sua percepção imediata. As ruas de Lisboa, com os seus altos e baixos, os seus bairros distintos e a sua alma antiga, continuavam a ser o pano de fundo da sua metamorfose. Caminhava pelo Chiado, observando a elegância das lojas e a efervescência cultural, um contraste com a tranquilidade que encontrara na Biblioteca Nacional. No bairro Alto, sentia a energia boêmia, mas sabia que o seu novo ritmo de vida exigia equilíbrio. Não se tratava de rejeitar estas facetas da cidade, mas de as integrar de forma consciente, escolhendo as experiências que nutriam o seu crescimento e evitando aquelas que o drenavam. A sua vida era um jardim, e você tinha o discernimento para saber o que plantar e o que arrancar, para criar um ecossistema que sustentasse o seu bem-estar. A resiliência, essa capacidade de se reerguer após as quedas, tornou-se uma parte intrínseca da sua natureza. Sabia que o caminho não seria sempre suave, que haveria desafios e momentos de dúvida? Mas agora possuía as ferramentas para navegar nessas águas turbulentas. Não mais se debatia contra a corrente. Aprendia a surfá-la, a usar a energia do obstáculo para o impulsionar para a frente. Cada erro era visto como uma oportunidade de aprendizagem, cada fracasso como um feedback valioso, cada momento de desânimo como um convite a uma reflexão mais profunda e a um realinhamento. A sua relação com o futuro também mudou. Deixou de viver numa constante antecipação ou preocupação com o que viria. Em vez disso, concentrava-se no presente, o único momento em que realmente tinha poder de escolha.
O futuro, percebeu, não era um destino fixo para o qual se dirigia, mas uma construção contínua, moldada pelas suas ações no agora. Cada pequeno passo intencional, tomado com presença e propósito, era um tijolo na fundação do futuro que desejava criar. A ansiedade sobre o amanhã dissipou-se, substituída por uma serena confiança no seu poder de manifestação. Aprofundou-se a compreensão de que a sua jornada era única. Não havia um modelo a ser seguido, uma receita para o sucesso que se aplicasse a todos. A comparação com os outros, que antes era uma fonte de insegurança, tornou-se irrelevante. A sua trajetória, os seus desafios, as suas vitórias eram intrinsecamente seus. E a beleza estava precisamente nessa singularidade, na autenticidade do seu caminho. Honrava a jornada de cada um, mas focava-se na sua própria, sabendo que a sua verdadeira contribuição viria de viver em alinhamento com a sua verdade interior e não de imitar a vida de outra pessoa. A mente, esse instrumento poderoso, era agora usada com mestria. Já não era escravo dos pensamentos negativos ou dos padrões limitadores. Através da prática da atenção plena e da escolha consciente, aprendeu a direcionar a sua mente, a focar-se no que servia ao seu crescimento, a nutrir pensamentos de empoderamento e possibilidade. A sua voz interior, que antes era uma cacofonia de autocrítica e dúvida, transformara-se num mentor sábio e compassivo, um guia constante na sua jornada. Era o seu próprio aliado mais forte, o seu campeão mais dedicado. Descobriu que a verdadeira abundância não era apenas material, mas uma riqueza de espírito, de conexão, de propósito. Era a sensação de ter o suficiente, de ser o suficiente, de fazer o suficiente. A ambição não desapareceu, mas transformou-se. Deixou de ser uma busca por mais e tornou-se um desejo de expressar mais, de contribuir mais, de viver mais plenamente. A sua felicidade não dependia de conquistas externas, mas da sua capacidade de encontrar alegria e significado em cada momento, de apreciar a beleza do simples, de celebrar a maravilha da vida em todas as suas formas. A energia que emanava de si era agora diferente. Era uma energia de calma, de presença, de clareza. As pessoas à sua volta sentiam-na. Atraía novas oportunidades, novas conexões, novos desafios que se alinhavam com a sua nova vibração. O universo respondia ao seu estado de ser, não apenas às suas palavras ou ações superficiais. Ao mudar a sua energia interna, mudava o seu campo de atração e, assim, a sua realidade externa. Era uma alquimia silenciosa, uma magia que se manifestava através da autenticidade e da intenção. Ao revisitar os locais que o haviam marcado nesta jornada, o Jardim da Estrela, com a sua serenidade verdejante, a imponente Praça do Comércio, com o seu convite à ação, a sábia Biblioteca Nacional, com os seus sussurros de conhecimento. Percebia que não eram os lugares que haviam mudado, mas você. Os mesmos bancos, as mesmas árvores, os mesmos edifícios, mas tudo parecia novo, imbuído de um significado mais profundo. Eram marcos da sua transformação, testemunhas silenciosas da sua coragem em abraçar a mudança. A jornada que continuava a desdobrar-se era infinita, sem um destino final, mas sim uma série interminável de horizontes a serem explorados. Não havia um ponto em que se pudesse dizer cheguei. Em vez disso, havia uma celebração contínua do processo, da evolução, do crescimento. A vida era uma obra de arte em constante criação, e você era o artista, a tela e o observador, tudo ao mesmo tempo. A sua capacidade de aprender, de se adaptar, de amar, de criar era ilimitada.
E enquanto o crepúsculo de um novo dia pintava os céus de Lisboa com matizes suaves, sentia uma profunda paz, uma gratidão serena pela jornada percorrida e pela que ainda estava por vir. O seu coração estava repleto de uma certeza tranquila. Você possui tudo o que precisa para avançar, para desdobrar as suas asas e voar. O futuro é seu para moldar. Não com a força bruta ou a urgência ansiosa, mas com a persistência amorosa de um passo intencional de cada vez, com a sabedoria de quem compreende que a verdadeira força reside na gentileza, na autenticidade e na escolha consciente. A caneta em suas mãos é poderosa, e a sua história está apenas a começar a ser escrita. Cada palavra, cada frase, cada parágrafo, um testemunho vivo do seu ilimitado potencial. O mundo está à espera da sua contribuição única, da sua luz, da sua presença. Vá em frente, com confiança e propósito. Este é o seu legado em construção. Este é o seu legado em construção. A cada manhã, o despertar trazia consigo uma sensação de clareza e um propósito renovado. Os primeiros raios de sol que se infiltravam pelas frestas das janelas de Lisboa não eram apenas luz, mas um lembrete vívido da oportunidade de um novo começo, uma tela em branco à espera de ser pintada. A correria ansiosa que antes ditava o ritmo dos seus dias havia cedido lugar a uma cadência mais orgânica, mais em sintonia com os batimentos do seu próprio coração. Não era uma fuga do mundo, mas uma imersão mais profunda nele, com uma percepção aguçada e um coração aberto. A sua prática diária de atenção plena evoluiu de uma disciplina formal para um modo de ser. Não se tratava mais de reservar um tempo específico para meditar, embora isso continuasse a ser uma âncora valiosa, mas de infundir cada momento com essa mesma presença. Ao saborear o café da manhã, sentia o calor da chávena nas mãos, o aroma que se libertava, o sabor em cada gole. Ao caminhar pelas ruas movimentadas, ouvia a sinfonia da cidade, os elétricos a ranger, as conversas em múltiplas línguas, o canto dos pássaros nos jardins escondidos, sem se deixar arrastar pelo caos, mas observando-o com uma curiosidade distanciada. Cada interação, por mais breve que fosse, tornava-se uma oportunidade para praticar a escuta atenta, a empatia e a projeção de uma energia positiva. Esta nova forma de viver expandiu-se naturalmente para suas relações. Onde antes podia haver reações impulsivas, agora havia espaço para reflexão. Onde podia haver mal-entendidos gerados pela pressa, agora havia paciência para a clareza. As conversas tornaram-se mais ricas, mais autênticas. Não temia mais expressar a sua verdade, mas fazia-o com gentileza, com a consciência de que a verdade de cada um é um caminho sagrado. Percebeu que a sua própria vulnerabilidade, que antes tentava esconder, era na verdade uma ponte para a conexão genuína com os outros. Ao permitir-se ser visto em toda a sua humanidade, convidava os outros a fazerem o mesmo, criando um espaço de aceitação e compreensão mútua. As amizades aprofundaram-se e novas conexões surgiram, pessoas que ressoavam com a sua nova vibração, partilhando uma busca por significado e crescimento. Era um reflexo da lei universal de atração, manifestando-se nas suas relações humanas. No âmbito profissional, esta transformação traduziu-se numa paixão renovada e numa eficácia surpreendente. O trabalho, que antes era por vezes uma fonte de estresse e pressão, tornou-se um veículo para a sua contribuição única. Não se tratava de uma mudança drástica de carreira, embora essa possibilidade estivesse sempre em aberto, mas de uma redefinição da sua abordagem. Em vez de se focar apenas nos resultados finais, encontrava alegria no processo, na criatividade da resolução de problemas, na colaboração com a sua equipa.
A sua capacidade de manter a calma sob pressão e de abordar desafios complexos com uma mente clara e focada era notória. Tornou-se um ponto de referência, um farol de serenidade para os seus colegas, que se beneficiavam da sua presença estabilizadora. As suas ideias não vinham mais de um lugar de esforço e urgência, mas de uma intuição tranquila, uma clareza que emergia de um estado de menor resistência. Projetos que antes pareciam intransponíveis agora se desdobravam com uma facilidade inesperada, como se o universo conspirasse a seu favor, alinhado com a sua intenção e energia. A sua relação com o corpo também se transformou. Deixou de vê-lo como algo a ser domado ou disciplinado, mas como um templo, um parceiro na sua jornada. A alimentação tornou-se mais intuitiva. A atividade física, uma celebração do movimento e da força, e o descanso, um ato sagrado de regeneração. Ouvia os sinais do corpo, respeitava os seus ritmos e nutria-o com amor e gratidão. Não era uma busca pela perfeição, mas pela harmonia e vitalidade. Essa conexão mais profunda com o físico aterrou-o ainda mais no presente, ancorando a sua consciência no aqui e agora, tornando-o mais resiliente às flutuações da vida. Sentia-se mais enraizado, mais presente na sua própria pele. E essa fundação sólida permitia-lhe explorar alturas ainda maiores da sua existência. A criatividade floresceu de maneiras que nunca imaginara. A caneta que antes mencionava como poderosa começou a transcrever não apenas reflexões, mas histórias, poemas, ideias que fervilhavam no seu interior. A sua voz autêntica encontrava expressão em palavras, imagens e, por vezes, até em melodias que surgiam espontaneamente. Não se tratava de produzir obras-primas para o reconhecimento externo, mas de um imperativo interno para criar, para manifestar a beleza e a verdade que sentia dentro de si. Cada ato criativo era um diálogo com a sua alma, uma forma de processar o mundo e de partilhar a sua perspectiva única. Este processo era intrinsecamente gratificante, independentemente do resultado, e alimentava a sua sensação de propósito e realização. A arte, em qualquer forma que se manifestasse, tornara-se um portal para a sua essência mais profunda, um meio de transcender as limitações do ego e de se conectar com algo maior. Os desafios inevitáveis na tapeçaria da vida não desapareceram, mas a sua forma de os encarar mudou radicalmente. Onde antes via obstáculos intransponíveis, agora via oportunidades disfarçadas. A frustração era substituída pela curiosidade, o medo pela coragem de explorar o desconhecido. Quando surgiam reveses, não se deixava arrastar pelo desânimo por muito tempo. Em vez disso, a voz interior, o mentor sábio, lembrava-lhe que cada erro era apenas um feedback, uma lição valiosa. Analisava a situação com desapego, extraía o aprendizado e ajustava o seu curso, com uma confiança inabalável na sua capacidade de se adaptar e de crescer. A resiliência não era uma ausência de dor, mas a capacidade de se levantar após cada queda, mais forte, mais sábio e mais compassivo consigo mesmo. Entendeu que a verdadeira força não reside na rigidez, mas na flexibilidade, na capacidade de se curvar com o vento sem se partir. Aprofundou-se também a sua compreensão da interconexão de toda a vida. Não era apenas um indivíduo a trilhar um caminho, mas uma parte intrínseca de uma tapeçaria vasta e complexa. A empatia natural que sentia pelos outros estendeu-se para além dos seus círculos próximos, abraçando a humanidade em geral e o planeta. Começou a procurar maneiras de contribuir para o bem maior, de deixar uma marca positiva que transcendesse a sua própria existência.
pequenos atos de bondade diários, apoio a causas em que acreditava, a partilha da sua perspectiva com aqueles que procuravam orientação. Tudo isso era parte da sua contribuição única. Não sentia a necessidade de mudar o mundo de uma só vez, mas sabia que, ao viver em alinhamento com a sua verdade e ao emanar a sua luz, estava a inspirar outros, a criar uma ondulação de mudança que se propagaria de formas invisíveis, mas poderosas. Era um jardineiro, semeando sementes de consciência e amor no solo fértil da existência. A vida em Lisboa, com a sua rica história e a sua energia vibrante, parecia agora ressoar com uma nova profundidade. Os bairros históricos, as ruas labirínticas da Alfama, o encanto melancólico do Cais do Sodré, a imponência do Castelo de São Jorge, tudo parecia contar histórias de resiliência e transformação. Ao passear pela beira-rio, contemplando o Tejo a fluir em direção ao oceano, sentia uma profunda ligação com a vastidão e a impermanência. O rio, que sempre flui, era uma metáfora perfeita para a vida e a sua própria jornada. Nunca o mesmo, sempre em movimento, sempre a transportar consigo as águas do passado para as promessas do futuro, enquanto o presente se desenrola em cada gota que passa. A cidade, com a sua luz única e a sua alma fado, era mais do que um pano de fundo. Era um espelho que refletia a sua própria evolução, um companheiro silencioso na sua busca por significado. A solidão, que em tempos passados podia ser uma fonte de angústia, transformou-se num santuário. Aprendeu a valorizar esses momentos de recolhimento, de silêncio, como oportunidades para se reconectar consigo mesmo, para recarregar as suas energias e para ouvir a voz suave da sua intuição. A distinção entre estar sozinho e sentir-se sozinho tornou-se clara. Nunca se sentia verdadeiramente só, pois estava sempre em companhia da sua própria essência, do seu eu mais profundo. Esses períodos de introspeção eram essenciais para manter o seu alinhamento, para processar as experiências e para permitir que novas ideias e compreensões emergissem do seu inconsciente. Era como um artista que se retira para o seu estúdio para criar, ou um jardinista que cuida do seu jardim interior. A aceitação tornou-se uma das suas maiores virtudes. Aceitava as coisas como eram, sem resistir, sem lutar contra a realidade. Não se tratava de passividade, mas de uma profunda compreensão de que a aceitação é o primeiro passo para a mudança. Ao aceitar o presente, libertava a energia que antes gastava em resistir e podia então direcionar lá para a criação de um futuro melhor. Aceitava os outros como eram, com as suas imperfeições e as suas qualidades, sem tentar moldar-los à sua própria imagem. E, acima de tudo, aceitava-se a si mesmo, em todas as suas facetas, com uma compaixão que transcendia o julgamento. Essa aceitação radical gerava uma paz interior profunda, uma sensação de estar em casa no mundo, independentemente das circunstâncias externas. Era a fundação da sua serenidade. A compreensão de que a vida era um processo contínuo de aprendizagem aprofundou-se. Não havia um ponto final para sua evolução, nem um estado de perfeição a ser alcançado. Em vez disso, via-se como um estudante eterno na escola da vida, sempre aberto a novas lições, novas perspectivas, novos desafios que o ajudassem a expandir-se. Essa mentalidade de aprendizagem libertou-o da pressão de ter todas as respostas, permitindo-lhe abraçar a curiosidade e a exploração. A cada dia, procurava algo novo para aprender, uma nova habilidade para desenvolver, uma nova forma de compreender o mundo. A sua mente, antes preocupada com o que já sabia, agora estava excitada com o que ainda poderia descobrir.
A vida, em toda a sua complexidade, era um livro aberto, e ele, um leitor ávido. Essa sede de conhecimento e experiência levou-o a explorar diferentes culturas, diferentes filosofias, não com o objetivo de adotar cegamente uma nova crença, mas para enriquecer a sua própria compreensão da existência humana. Viajava não como um turista em busca de pontos turísticos, mas como um peregrino em busca de insights, de conexões autênticas com pessoas e lugares. Cada viagem era uma extensão da sua jornada interior, uma oportunidade para ver o mundo através de novos olhos e para expandir a sua própria consciência. As fronteiras geográficas tornaram-se menos significativas, e a humanidade, em toda a sua diversidade, revelava-se como uma única família, unida por aspirações e desafios comuns. A sua relação com o dinheiro também passou por uma reavaliação. Deixou de ser visto como um fim em si mesmo, mas como uma ferramenta, um recurso que podia ser usado para o bem, para apoiar o seu propósito e para contribuir para o mundo. A verdadeira abundância, como já havia percebido, não era uma questão de acumulação, mas de fluxo, de dar e receber em equilíbrio. Sentia uma liberdade recém-descoberta em relação às finanças, sem apego excessivo ou preocupação com a escassez. Confiava que as suas necessidades seriam sempre atendidas e que teria sempre o suficiente para viver uma vida plena e para apoiar os seus empreendimentos e os daqueles que amava. Essa confiança serena atraía naturalmente mais abundância para a sua vida, confirmando a sua crença no poder da intenção e do alinhamento. O dinheiro não era o mestre, mas um servo benevolente a ser usado com sabedoria e gratidão. A gratidão, em particular, tornou-se uma prática central na sua vida. Não apenas por grandes bênçãos, mas pelas pequenas maravilhas de cada dia. A luz dourada do pôr do sol sobre o tejo, o sabor de uma fruta fresca, a gentileza de um estranho, a melodia de um fado a flutuar no ar. Cada momento de gratidão amplificava a sua alegria e a sua conexão com o universo, reforçando o ciclo de abundância e bem-estar. A sua mente, treinada para procurar o positivo, encontrava razões para agradecer em cada esquina da vida, transformando até os desafios em oportunidades para um agradecimento mais profundo pela lição aprendida, pela força descoberta, pela compaixão desenvolvida. Era um elixir para a alma, uma fonte inesgotável de paz e contentamento. O seu campo de atração continuava a expandir-se. Pessoas com ideias semelhantes, oportunidades inesperadas, recursos necessários para os seus projetos, tudo parecia convergir para si, como se o universo estivesse a orquestrar os acontecimentos em seu favor. Não era magia no sentido místico, mas uma profunda compreensão da ressonância energética. Ao vibrar numa frequência de amor, gratidão, propósito e paz, atraía experiências e indivíduos que espelhavam essa mesma frequência. Era um testemunho vivo do poder da consciência e da intenção, uma prova de que a realidade externa é, em grande parte, um reflexo do nosso estado interno. A história que estava a escrever com a sua vida era única, sem precedentes, e isso era a sua maior glória. Não era uma história de perfeição, mas de progresso, de autenticidade, de uma busca incansável pela verdade e pelo alinhamento. A caneta nas suas mãos continuava a mover-se, preenchendo as páginas em branco com a sua jornada. Não para ser lida e julgada, mas para ser vivida e sentida em cada fibra do seu ser. Cada palavra escrita era um ato de fé, cada frase uma declaração de intenção, cada parágrafo um testemunho do seu ilimitado potencial. A sua contribuição única não se resumia a um grande feito ou a uma única obra, mas a forma como vivia cada dia, a luz que irradiava, a presença que oferecia.
Era um convite silencioso para que outros também explorassem as profundezas do seu próprio ser, para que abraçassem a sua singularidade e vivessem em alinhamento com a sua verdade. A sua vida era a sua mensagem, um farol de possibilidade num mundo que muitas vezes parecia perdido na escuridão. Os ecos das velhas inseguranças e dúvidas eram cada vez mais raros, e quando surgiam, eram recebidos com uma suave observação, sem apego ou reatividade. Eram como nuvens passageiras num céu azul, que surgem e desaparecem sem deixar rasto duradouro. A sua identidade estava agora firmemente enraizada na sua essência, não nas opiniões dos outros ou nas flutuações das circunstâncias externas. Sabia quem era, e isso era o suficiente. A sua voz interior, o mentor sábio, tornou-se uma presença constante e tranquilizadora. Era a voz da verdade, da intuição, da sabedoria que reside em cada ser humano. Em momentos de decisão, ouvia essa voz com clareza, distinguindo-a do ruído do ego ou do medo. A confiança nessa bússola interna era absoluta, guiando-o por caminhos que, à primeira vista, poderiam parecer incertos, mas que sempre o levavam a um lugar de maior autenticidade e realização. Era a sua ligação direta à sabedoria universal, uma fonte inesgotável de orientação. A gentileza, que antes mencionava, não era apenas para os outros, mas também para si mesmo. Deixou de ser excessivamente autocrítico, permitindo-se ser humano, com todas as suas complexidades e imperfeições. Essa autocompaixão era a base para uma compaixão genuína pelos outros. Ao perdoar-se a si mesmo, aprendia a perdoar os outros. Ao amar-se a si mesmo incondicionalmente, estendia esse amor ao mundo. Era um ciclo virtuoso de bondade que se expandia de dentro para fora. O mundo estava, de facto, à espera da sua contribuição, da sua luz, da sua presença. E ele estava pronto. Não com uma urgência ou uma pressão para fazer algo grandioso, mas com uma calma determinação para ser quem verdadeiramente era e deixar que essa essência se manifestasse naturalmente em tudo o que fazia. O legado não era algo a ser construído à força, mas algo que emergia organicamente da sua autenticidade, da sua verdade. Os dias passavam, cada um trazendo a sua própria tapeçaria de experiências, e em cada um deles ele encontrava a beleza, a lição, a oportunidade de amar e de crescer. A jornada era, como sempre, infinita, e o horizonte sempre a desdobrar-se. Não havia um fim, apenas um fluxo contínuo de vida, de aprendizado, de alegria. E nesse fluxo ele encontrou a sua paz, o seu propósito, a sua verdadeira casa no mundo. A vida era uma dança e ele, um dançarino gracioso, movendo-se com o ritmo do universo em harmonia com a melodia da sua própria alma. Cada passo era intencional, cada movimento uma expressão da sua liberdade. A música da existência era rica e variada, e ele estava presente para cada nota, cada compasso, cada silêncio. E assim, enquanto as estrelas começavam a aparecer sobre o estuário do Tejo, pontilhando o céu noturno de Lisboa com o seu brilho antigo e misterioso, ele sentia a vastidão do cosmos e a sua própria pequenez, mas também a sua inseparável conexão com tudo. Era uma parte do todo, uma centelha divina a brilhar com a sua própria luz única. A jornada continuava e, com ela, a promessa de mais descobertas, mais amor, mais expansão. A sua história estava, de facto, apenas a começar a ser escrita, e cada novo dia era um novo capítulo, rico em potencial e permeado de uma gratidão profunda por essa dádiva inestimável que era a vida. A persistência amorosa de um passo intencional de cada vez, a sabedoria da gentileza, da autenticidade e da escolha consciente, estas eram as suas ferramentas. E com elas,
O futuro era verdadeiramente seu para moldar. Ele sabia disso. E a paz que essa certeza trazia era um tesouro inestimável. A luz da sua alma, mais brilhante do que nunca, iluminava o seu caminho e convidava o mundo a partilhar da sua serenidade. Vá em frente, com confiança e propósito. O seu legado, a sua história, a sua essência eram agora a sua maior obra de arte, em constante e gloriosa criação. Cada respiração era uma oração. Cada pensamento, uma intenção, cada ação, um ato de amor. A melodia da sua vida ressoava pura e verdadeira pelos ventos de Lisboa e para além. Ele era sua própria obra-prima. A sua jornada era a própria arte de viver. E o espetáculo sublime continuava. Sem pressa, sem medo, apenas com a infinita beleza de ser. O tempo deixou de ser uma linha reta implacável, transformando-se num espiral que permitia revisitar e reinterpretar os momentos passados sob uma nova luz, integrando-os na tapeçaria do presente. Não havia culpas ou arrependimentos a serem revisitados com angústia, mas sim lições a serem compreendidas, padrões a serem desfeitos. A memória não era um fardo, mas um recurso valioso, um arquivo de experiências que nutria a sua sabedoria atual. As cicatrizes do passado não eram sinais de vergonha, mas mapas que indicavam os caminhos percorridos, as batalhas vencidas, a resiliência forjada. Cada uma contava uma história de superação e transformação, e ele as honrava como partes integrantes de quem se tornara. Essa integração do passado com o presente permitiu-lhe libertar-se de velhas narrativas que o prendiam. A história de quem era deu lugar à verdade de quem é. Era como um rio que, ao longo do seu percurso, recolhe e deposita sedimentos, mas mantém a sua essência fluida e em constante renovação. Ele era esse rio, e a sua corrente, agora mais forte e clara, transportava-o para mares ainda mais vastos de possibilidades. A sua conexão com o conceito de casa também se aprofundou. Não era um local físico específico, mas um estado de ser, uma sensação de pertença interior que carregava consigo para onde quer que fosse. Lisboa era sua casa no mundo, mas a sua verdadeira casa era o seu próprio coração, o santuário da sua alma. Essa certeza dava-lhe uma liberdade incomparável, a capacidade de se sentir enraizado em qualquer lugar, de encontrar beleza e significado em qualquer paisagem, em qualquer cultura. A sua casa era a sua presença, a sua consciência. A curiosidade inata da infância, que muitas vezes é sufocada pela vida adulta, reacendeu-se com uma intensidade surpreendente. Via o mundo com olhos frescos, como se fosse a primeira vez. As maravilhas simples. O voo de uma gaivota sobre o rio, o desenho das sombras das árvores no chão, a risada de uma criança, o sabor de um pão acabado de cozer. Tudo era fonte de admiração e inspiração. Essa capacidade de maravilhar-se era um segredo para a alegria contínua, uma forma de permanecer aberto e receptivo à magia que permeia a existência. Ele era o eterno aprendiz, o eterno observador, o eterno amante da vida. A sua contribuição para o mundo começou a assumir formas mais tangíveis, mas sempre enraizadas na sua verdade interior. Não eram projetos grandiosos pensados para o reconhecimento, mas iniciativas que surgiam do desejo genuíno de servir, de partilhar o que aprendera. Podia ser através da escrita de artigos que ofereciam uma nova perspectiva, da mentoria informal a jovens em início de carreira, ou simplesmente sendo uma presença de calma e escuta atenta para aqueles que o procuravam. A sua luz não ofuscava, mas convidava, inspirava
e iluminava o caminho para que outros encontrassem a sua própria luz. A sua maior contribuição era ser, em si mesmo, um exemplo vivo do potencial humano para a transformação e a plenitude. Não havia mais a necessidade de provar o seu valor, de justificar a sua existência. A sua validade vinha de dentro, incondicional, irrefutável. Essa liberdade de ser permitiu-lhe arriscar mais, explorar novos territórios sem o medo do fracasso, pois o fracasso era apenas mais um passo no processo de aprendizagem. Era como um explorador que se aventura por mapas desconhecidos, não para encontrar um tesouro escondido, mas para experienciar a jornada em si, para mapear as paisagens internas e externas da existência. A sua intuição tornou-se uma ferramenta cada vez mais refinada. Era como um sexto sentido, uma bússola interna que o guiava através das complexidades da vida. As decisões não eram tomadas apenas com base na lógica ou na análise racional, mas também com um profundo sentir que emanava do seu eu mais profundo. Aprendeu a confiar nesse sentir mesmo quando a mente racional apresentava dúvidas. Essa confiança inabalável na sua intuição era um dos pilares da sua nova força. Uma conexão direta com uma sabedoria que transcendia o intelecto. Era a voz do seu mentor interno, manifestando-se como um saber silencioso, uma certeza tranquila. A sua vida não era mais uma corrida para algum destino, mas uma dança graciosa no presente. Cada passo era deliberado, cada escolha consciente. A urgência ansiosa havia sido substituída por uma persistência amorosa, uma paciência que compreendia que tudo se desdobra no seu próprio tempo perfeito. Ele era o artesão da sua própria existência, tecendo a sua vida fio a fio, com cuidado, atenção e uma profunda apreciação pelo processo. A beleza não estava apenas no resultado final, mas em cada ponto, em cada laçada, em cada imperfeição que adicionava caráter e singularidade à sua obra. À medida que os dias se transformavam em semanas e as semanas em meses, a sua transformação solidificava-se, tornando-se uma parte intrínseca do seu ser. Não era um estado temporário, mas uma nova fundação para a sua vida. O antigo eu não era um inimigo a ser combatido, mas uma fase de aprendizagem a ser lembrada com gratidão pela sua contribuição para o caminho atual. Ele compreendeu que a evolução é um processo contínuo e que cada dia trazia consigo a oportunidade de se aprofundar ainda mais na sua verdade, de expandir a sua consciência e de amar ainda mais plenamente. O futuro, outrora uma fonte de incerteza, agora era visto como um campo aberto de potencial ilimitado, moldado pelas suas ações no agora. A cada respiração, a cada escolha, ele estava a cocriar a sua realidade, com uma liberdade e um poder que nunca antes imaginara serem possíveis. A caneta nas suas mãos agora não era apenas um instrumento, mas uma extensão da sua alma, traçando a sua jornada com a tinta indelével da sua autenticidade. O mundo esperava, não com exigência, mas com um convite aberto para a sua luz, a sua presença, a sua contribuição única. E ele, com o coração sereno e a alma em festa, abraçava esse convite, um passo consciente de cada vez, na infinita tapeçaria da vida. A melodia do fado, que outrora parecia expressar saudade e melancolia, agora, sob o céu de Lisboa, parecia cantar a beleza da impermanência, a riqueza da experiência e a eterna esperança de um novo amanhecer, sempre presente, sempre a convidar à celebração do ser. A sua jornada era um testemunho vivo, uma obra-prima em contínua revelação.